Boa noite, pessoal. Vamos começar, então. Brenda, Ciliane, Edson, cadê vocês? Todos estão me ouvindo aí bem? Sim. Boa noite, professor. Estou escutando aqui. Boa noite. Beleza. Então vamos lá, vamos ao início do nosso semestre. Esse semestre nós teremos algumas mudanças aí em razão de ajustes, né, que já foram feitos no semestre passado, que foi um semestre basicamente de adaptação. Então, nesse semestre, a gente vai ter a questão de chamada, né, que vai ser feita, que a gente não fez no semestre passado, até porque, como eu falei, a gente estava num processo de adaptação, então, normal que houvesse aí uma maior flexibilidade, né. A ideia agora é continuar dentro desse processo, que ainda é um processo de adaptação, não deixa de ser, porém, nós já tivemos aí um semestre, né, que nós conseguimos aí superar esses desafios, e vamos tentar avançar um pouco mais na melhoria dessas aulas, para a gente estar sendo uma coisa nova, né, tanto para os professores quanto para vocês. Então, a ideia é realmente fazer com que a gente se aproxime ao máximo daquilo que a gente se propõe a fazer dentro da aula presencial, e sem deixar de aproveitar os recursos que nós temos aí à nossa disposição dentro desse processo online, que é justamente a gravação das aulas, né, que a gente não vai deixar de estar disponibilizando. Então, existe a vantagem de posteriormente vocês assistirem essas aulas e reassistirem, se quiserem, várias vezes, porque vai ficar gravado para vocês. Então, isso é um aspecto importante, certo? Mas nós teremos aí agora essa questão da presença. Então, se o aluno não tiver 75% de presença efetiva, ele vai reprovar por falta, certo? Então, nós temos que agora pensar em voltar a fazer as coisas dentro da melhor normalidade possível, essa é a ideia, né? Sem deixar com que o processo caia numa questão rotineira. Para isso, é necessário que todos estejam dispostos a interagir dessa forma, né? Não depende só do professor. Ok, gente? Então, estão dispostos aí a mais um semestre aí de novos desafios? Bora pra luta. Vamos lá, né? Vamos lá. Lembrando a todos que, como todo mundo aí, né, vai estar dentro do seu ambiente familiar, ou mesmo às vezes até fora, né, dependendo da situação, através do celular ou através de outro dispositivo, nós podemos ter algumas interferências de ruídos, como vocês já sabem, né, o carro da pamonha, que sempre passa aqui perto de casa, enfim. É inevitável, né, gente? Assim, pode uma hora aqui um vizinho começar a brigar, enfim, a gente vai ter que lidar com isso, porque não tem como fugir desse ambiente, né? Por enquanto, é o que nós temos à disposição. Então, o cachorro aqui pode latir, o cachorro aqui em casa. Então, é normal isso aí, eu sei que, inclusive, aí na casa de vocês. Então, a gente tem que estar um pouquinho tolerante a essas coisas, né? Não ficar se estressando por pequenos detalhes, porque isso aí faz parte desse processo atual, que é o processo de
de aprendizagem online, né, tendo em vista aí esses diversos problemas criados pela pandemia mundial do coronavírus. Então, a gente tem que estar ciente aí dessas coisas e saber lidar com isso sem problemas, né? Então, vamos tocar normalmente. Se houver problemas de ordem tecnológica, como, por exemplo, ausência de internet, né, que pode acontecer, a gente sabe disso, a conta aqui vai estar sempre paga, mas, enfim, nem sempre a internet funciona bem. Às vezes, ontem mesmo eu fiquei sem internet, durante o período da manhã, mas era um problema técnico da operadora. A gente sabe que isso pode acontecer, a gente espera que não aconteça. No semestre passado, isso aconteceu, acho que uma vez, um problema que foi, o computador não estava, né, travou, enfim. Eu instalei uma extensão aqui que foi pedida pela própria faculdade, e a configuração do meu computador não aceitou bem, e aí a gente não conseguiu desenvolver uma aula, e tivemos que fazer a remarcação dessa aula para um sábado, né? Então, essas coisas ainda podem voltar a ocorrer. Então, só para deixar claro para vocês que o processo continua, e nós temos esses contratempos que podem ocorrer, e quando houver, a gente vai tentar administrar da melhor forma possível, certo? Então, é importante que todos aí estejam participando da melhor forma dentro dessa situação e me ajudando aí também, para que a aula fique uma aula mais leve e mais produtiva, né? Para a gente não ficar naquela coisa, só eu estar falando aqui, você só ouvindo aí. Então, é necessário que haja essa interação. Eu sei que essa turma sempre está interagindo, então a gente já vem há um bom tempo, né, trabalhando juntos. Somos quase uma família, assim, para não dizer que somos, né, mas somos, porque quantos semestres já seguidos que a gente vem aí, ou não, né, às vezes um ou outro que a gente não trabalhou, mas bom tempo já trabalhando juntos, então já nos conhecemos bem, e temos aí a prerrogativa de saber lidar com essas questões da melhor forma possível, tendo em vista que já existe essa afinidade aluno-professor. Então, acho que isso ajuda bastante, né? Teremos a questão do intervalo também, intervalo de 15 minutos, né? A aula realmente vai começar sempre às 19h15, e vamos até às 22 horas, que é o horário normal. Nós temos o horário de aula presencial, e aí a gente vai seguir essa diretriz, que é a diretriz do curso de vocês, né, natural. Faremos um intervalozinho aí, às 5 para as 21 horas, ou 20h55, e vamos até às 21h10 com intervalo, voltando a ter aula novamente após o intervalo, até às 22 horas. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a essa questão do horário? Não, não. Ok. Em relação às nossas avaliações, também nós tivemos mudanças. Então, nós teremos aí duas avaliações, né, no semestre passado, devido à questão de todos temos sido pegos de surpresa. Então, nós tivemos somente uma avaliação semestre. Voltamos a ter duas avaliações no semestre, né, uma avaliação no primeiro bimestre e uma avaliação no segundo bimestre, e a média continua a mesma, a média 7. Essa avaliação, ela passa a ser novamente no horário de aula normal, começando às 20 horas e indo até às 22. Então, vocês terão aí 2 horas para estar fazendo a avaliação, assim como nós fazíamos anteriormente nas aulas presenciais. A diferença é que essas avaliações serão avaliações 7 questões objetivas, né, e vai ser através de formulário, onde você tem ali a questão, o enunciado e as escolhas que você faz para a resposta correta. Então, cada questão com 5 escolhas.
5 opções de escolhas, né, para vocês. E cada prova terá 7 questões, né, 7 questões com marcação de múltipla escolha, ok? Então, cada questão valendo 1 ponto, e aí nós teremos 7 pontos, que é a avaliação formal, primeiro bimestre, 7 pontos também no segundo bimestre. Para o primeiro bimestre, eu vou falar isso também no plano de ensino, né, eu estou adiantando para vocês. Para o primeiro bimestre, nós temos aí 7 pontos, que é a avaliação formal, 2 pontos, que é de participação, aqueles mesmos pontos que a gente tinha em sala de aula, né, então, presença efetiva ali, do alunos, participação, certo? E mais 1 ponto de presença, isso no primeiro bimestre, tá? Então, quem obtiver aí 75% de presença nas aulas, tem esse ponto, né, 1 ponto dentro dos 10 possíveis. 2 de participação, exercícios, essas coisas, né, tarefas que vão ser passadas para vocês. E 7 pontos é a nossa avaliação. No segundo bimestre, continuamos com a avaliação valendo 7 pontos, e teremos aí 2 pontos, que é o trabalho de conclusão da disciplina, né, ou da unidade curricular, como passamos a falar agora pela nova diretriz do MEC. Então, esses 2 pontos aí vai ser um trabalho que vai ser feito por vocês, e esse trabalho ele é apresentado naquela semana acadêmica no final do ano, em dezembro, nós teremos aí na primeira semana, se não estou enganado. E aí os alunos apresentam esses trabalhos, né, da disciplina, de uma das disciplinas, não sei como é que vai ser esse processo de escolha, enfim, isso aí vai ser passado posteriormente pela própria coordenação, certo? E continuamos com 1 ponto de presença, né? O aluno que tiver 75% de frequência dentro das aulas, também terá 1 ponto no segundo bimestre. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Professor, não gostei dessa parte não da prova, só ter 3 horas para fazer. Tava tão bom quando era 24 horas. Na Por verdade, que são só mudaram? 2. São Que? 2 horas. Né? Pior Não, ainda, professor. piorar, tá só piorando, gente. Por que não deixa no Verdade. mesmo horário? 24 Tem uma horas. vantagem. Tem uma vantagem. É assim, a prova vão ser 7 questões, né? Não vão ser mais 10 questões. Obviamente que, quando era 24 horas, era bem mais tranquilo para vocês. Mas, e a prova são questões ali, né? Você vai marcar ali uma das questões e tem a vantagem de o resultado das provas, até quando você termina a prova, você já vai saber qual vai ser o resultado. Mas o que voltou, na verdade, é como era anteriormente, né? Mas, professor, as provas não foram fáceis, não, no semestre passado. Se for desse mesmo jeito pra gente fazer em 2 horas, estamos ferrados, viu? Quase a Não, gente não conseguiu, professor, em Foi, algumas professor, disciplinas. a gente penou, viu? Pelo menos eu, né? obviamente que cabe a cada professor saber até onde ele pode fazer uma prova dentro das possibilidades de cumprimento dessas 2 horas aí de vocês finalizarem essa prova. Então, Professor, oi. você vai postar apostila e atividade de fixação no Moodle? Sim, Ou só serão aqui nas online? na verdade, já está até postado a de hoje, né, e todas as aulas, eu vou estar postando isso com uma certa antecedência aí, alguns dias. Eu dei uma olhada às 6 horas, não tinha nada postado, não. Não, está postado desde a semana passada, Franciele. Talvez é porque houve uma mudança no layout do Moodle. Vou mostrar aqui para vocês como é que está agora. Pode ser que você não tenha encontrado por causa disso, tá? Deixa eu só mostrar aqui para você. Todos estão vendo aí a tela do Moodle?
Estão vendo a tela do Moodle aí, gente? Sim. Sim, né? Tá bom. Então, nós temos aqui a nossa disciplina, né? Que não é mais, que não vai ser mais EAD, né? Então, nós vamos mudar aqui. Ainda não foi feita essa mudança. Só um minutinho. E aí, aqui, ó, nós temos aqui as informações gerais, onde nós já temos aqui o plano de ensino, o manual do aluno, o calendário acadêmico. Tem aqui a questão de requerimento online, que é para questões voltadas aí para os alunos, segunda chamada, esse tipo de coisa, né? E aqui no módulo A1, aqui, ó, Franciele, tá vendo aqui, ó, tem material aula 1. Aqui, ó. Então, se você clicar aqui... Oi. Renato, hoje eu entrei, estava como se tivesse removido todos os arquivos. Não sei se foi só no meu. Então, aqui, ó, eu vou abrir aqui para vocês, ó, só para você ver que o arquivo está lá. A não ser que tenha algum problema. Não, então, o meu aqui apareceu, o material aula 1, mas apareceu só agora, porque eu fiquei esperando até 6 horas da tarde para eu conseguir imprimir no 0800 no meu trabalho, e não tinha nada. Então deve ter tido algum problema no Moodle, porque esse material está postado desde a semana passada, gente. Postei isso aí acho que foi na quinta-feira da semana passada. Já tem um bom tempo, tá? Professor, outra coisa, você falou que na A1 tem 2 pontos de participação na aula e 1 ponto de frequência, é isso? Isso mesmo. Tá, ok. Então é isso, gente, ó. O material vai estar postado lá no Moodle, tá? Material de apoio das aulas, ok? Tá claro aí para vocês? Alguma dúvida? Calendário acadêmico também já está disponibilizado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Oi, Lohane. Porque eu entrei agora, que eu estava em dúvida. Oi, tudo bem, gente, pessoal? Boa noite. Eu entrei agora porque eu estava em dúvida o horário que ia iniciar. Aí as aulas vão iniciar qual horário? A partir de qual horário agora? Passamos a cumprir o horário normal, né? Quer dizer, 19h15 até as 22 horas, com intervalo de 15 minutos. Ouviu? Deve estar travando a internet dela, professor. Tem como você repetir de novo? É porque eu não entendi. 19h15. Às 7h15, no caso? É. Entendi, 19h15 beleza. até as 22 horas. Tá? Entendi. Obrigada, viu, professor? Não. As aulas ainda vão ser gravadas, professor? Todas as aulas serão gravadas. Para poder assistir posteriormente. O nosso plano de ensino, pessoal, vou passar a falar aqui do plano de ensino. Nós temos a ementa, contabilidade internacional e as empresas transnacionais, blocos econômicos com ênfase no Mercosul, normas e princípios fundamentais de contabilidade aplicados no Brasil, versus aquelas aplicadas no exterior, órgãos reguladores da contabilidade nacionais e internacionais, e seus respectivos papéis com ênfase no FASB e ASC,
análise de demonstrações contábeis em moeda estrangeira, certo? Essa ementa na nossa unidade curricular. Só um momentinho. Nós continuamos com aquela mesma situação, tá? Que eu tenho que sempre estar autorizando a entrada dos alunos em sala. Então, se eu tiver, por exemplo, em alguma explicação, em alguma tela, eu vou ter que retornar a minha aba do Meet para poder autorizar o aluno a entrar. Então, querendo ou não, vai haver algumas interrupções aí nesse processo. Tá bom? Então, peço um pouquinho de paciência para vocês, porque eu não tenho como evitar isso, né? Apesar de que parece que a coordenação do curso está vendo aí com a área de TI, uma forma de que vocês não precisem mais de pedir permissão para entrar em sala. Acho que a partir da próxima semana eu já vou ter um retorno sobre isso, porque existe uma forma de vocês entrarem sem necessidade de solicitação, certo? Mas para isso, vocês vão precisar de um e-mail institucional, que seria o e-mail da JK, um e-mail como aluno da JK. Então, a coordenação está costurando aí junto com o pessoal da área de TI, para eles providenciarem isso, para não haver mais essa necessidade de que vocês solicitem autorização para entrar em sala, né? Eu tenho que estar autorizando a todo momento a entrada de vocês em sala. E realmente é uma coisa que acaba atrapalhando, né, o desenvolvimento da nossa aula. Não sei se vocês concordam comigo. Tudo bem. Só um momento. E aí, galera, voltando aqui ao nosso plano de ensino, a justificativa da nossa unidade curricular, a linguagem da informação contábil não é homogênea e varia conforme o país. Nesse sentido, a contabilidade internacional surge para construir um ponto comum entre os relatórios financeiros elaborados por contexto de outros países e definir métodos de adaptação aos padrões internacionais a partir da contabilidade local. Os objetivos gerais: capacitar os alunos a serem capazes de compreender o campo de atuação, o ambiente legal e institucional das companhias brasileiras e estrangeiras, identificar as principais causas das diferenças internacionais no Financial Reporting, compreender os modelos contábeis anglo-saxônico e europeu continental, estudar as principais divergências nos critérios de reconhecimento, mensuração e desenvolver capacidade analítica de tratar os problemas da contabilidade internacional, compreender o papel dos organismos normatizadores internacionais, reconhecer a importância econômica e social das empresas multinacionais, entender as causas das diferenças dos sistemas contábeis internacionais. As competências e habilidades desenvolvidas, reflexão sobre o escopo internacional da contabilidade, diferenciação das características que embasam as diferentes correntes do pensamento e identificação das variáveis que contribuem para as diferenças nos sistemas contábeis no mundo e interpretação das soluções identificadas para os problemas constatados. Nosso conteúdo programático, lembrando aqui que nós teremos aulas às segundas-feiras, e aí nós teremos alguns feriados aí, nos dias da nossa aula, né? Acho que são 3 feriados, se eu não estou enganado, até o final do semestre. Aí eu peço que mantenham aí os microfones ligados, tá? Enquanto nós estivermos aqui falando, para não dar ruído. Conteúdo programático, nós temos a evolução e importância da contabilidade internacional, a contabilidade no Brasil,
internacionalização dos padrões contábeis, organismos regulamentadores, normas internacionais, noções e conceitos gerais, harmonização, convergência e padronização, e os pronunciamentos contábeis. A nossa metodologia, nesse semestre, aulas EAD ao vivo, através da plataforma Google Meet. Os recursos de ensino dentro da plataforma Google Meet, né, obviamente que a gente pode utilizar outros recursos aí, que o próprio computador disponibiliza para a gente. A produção da unidade curricular. Ao final da disciplina, o aluno deverá produzir um trabalho de conclusão da unidade curricular. E a articulação com outras unidades curriculares e atividades acadêmicas do curso. A disciplina de contabilidade... Ixi, aqui saiu errado. Aqui na tributária, tá, gente? Eu vou até acertar isso aqui. É internacional. Articula-se com a disciplina de contabilidade comercial e contabilidade geral. E ações de nivelamento. Poderão ser oferecidas a critério do professor aulas de reforço e curso de extensão, no caso que se julgarem necessários. Aí vai na necessidade, realmente. Ações de recuperação paralela. A recuperação paralela é destinada aos alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem não superadas no cotidiano, necessitam de um trabalho mais direcionado, paralelo às aulas regulares. Nesse sentido, os acadêmicos orientandos serão atendidos individualmente conforme o programa estabelecido pelo orientador. Tá? Então, na verdade, é o seguinte, nós teremos aqui, gente, a recuperação somente do primeiro bimestre, tá? A recuperação paralela. Ok? E essa recuperação fica a critério de cada professor. Certo? Pode ser um trabalho, pode ser até uma nova avaliação, certo? E eu vou explicar para vocês essa questão da recuperação paralela nas notas lá embaixo. Ações interdisciplinares, por meio de parceria com os docentes das disciplinas regulares contidas nas unidades curriculares da matriz do curso de Ciências Contábeis, a IES promoverá ações que visem a interação e compatibilização dos conteúdos ministrados. Então, nós temos aí as formas e critérios de avaliação. Então, formas de avaliação. A avaliação será bimestral, e nas datas previstas em calendário e feitas da seguinte forma. Primeiro bimestre, 7 pontos, conforme eu já tinha falado. Uma avaliação bimestral. Uma avaliação bimestral composta de 7 questões objetivas, valendo 1 ponto cada, que será postada no Moodle para ser executada no mesmo dia e horário da unidade curricular, cursada com duração de 2 horas, né? Então, na verdade, a avaliação que será cursada em 2 horas, das 20 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, ou das 9 às 11 horas, para as disciplinas cursadas no sábado. É obrigatória e, no caso, vai ter o conteúdo do primeiro bimestre, né? Nós estamos falando do primeiro bimestre aqui. 2 pontos de atividades formativas, exercícios, trabalhos, etc., a critério do professor, e 1 ponto aos discentes que obtiverem assiduidade igual ou superior a 75% das aulas ministradas. Então, lembrando aqui, gente, que a gente volta a fazer a chamada, tá? Então, cada professor aí vai ter a possibilidade de estar fazendo a chamada dentro da sua aula. Eu vou deixar para o próprio sistema, né? Ele faz isso para a gente. Nós temos o relatório do Google Meet, que ele disponibiliza para mim os horários que vocês ficaram online, dentro da apresentação, dentro do dia da aula, certo? Então, eu vou utilizar esse formulário, que é um formulário de chamada do próprio sistema, como base, mas nada impede também de fazer uma chamada igual da aula presencial, por exemplo, né? Posso pegar ali e verificar, ó, aluno tal, tá aí, fulano, tá aí, entendeu? Enfim, se eu perceber que vocês estão muito caladinhos, eu vou fazer uma chamada. Né? Chamada oral mesmo, tá bom? Tudo bem para você? Só não peça para ligar a câmera, viu? Por favor. Você tem que se arrumar. Não, deixa desligado, a gente responde. Então,
Essa Verdade. questão da Câmara, a gente estava até discutindo isso na reunião dos professores, e isso é um assunto até interessante, porque são novos tempos, né, para a gente com essa questão de aulas online, né? A gente não estava... Está tudo sendo muito novo para a gente. Então, o que acontece? Tiveram alguns professores que até levantaram uma questão jurídica, né, se realmente o aluno, se a gente poderia realmente obrigar o aluno a estar abrindo a câmera para assistir a aula, certo? Então, foi passada aí na reunião essa questão, e eu vou verificar isso junto à coordenação. Lembrando sempre, gente, que todas as questões de alinhamento de aula online que eu estou passando para vocês estão sendo passadas pela própria coordenação do curso, né? Então, assim, a gente tem discutido isso durante as reuniões. Nós tivemos uma semana de reunião acadêmica, semana passada, onde nós estivemos discutindo várias questões, e isso também foi colocado, tá? E aí, assim que eu tiver aí um posicionamento sobre isso, eu passo para vocês. É importante deixar claro que a minha pessoa, né, eu como professor, eu considero mais importante que vocês procurem aproveitar essas aulas da melhor forma possível para vocês, certo? É óbvio que se alguém entra em sala de aula e deixa lá rodando lá e vai fazer outras coisas, tal, a gente não tem como estar controlando isso se a pessoa tiver com a câmera desligada, mas enfim, é uma questão um pouco controversa que eu vou deixar para a coordenação indicar qual vai ser a diretriz. Eu concordo, professor. Ninguém é criança, né? Não tem que ficar ligando a câmera. Aqui em casa tem muita criança e o tempo todo tem que estar levantando, aí vem um aparece aqui, para mim a câmera ligada é complicado, mas tem que ver a nossa opinião também, né? Acho que a coordenação também tem que ver a opinião da gente também. É uma situação inusitada para todo mundo, inclusive para a gente. Então, vamos ver o que eles vão decidir aí, né? Qualquer coisa a gente fala. Eu acho importante, Ciliane, até você colocou isso aí, eu acho importante que vocês também conversem, né, sobre essas questões. Abre a câmera só na hora da chamada. Pronto. Acabou, morreu a história. Agora ele ficar abrindo câmera o tempo todo. Moço, tô de pijama já, não vou ficar abrindo câmera, não. E eu nem pentei o cabelo toda vez. Aí toda vez tem que pentear o cabelo, professor. Não, meu cabelo tá escondido. Não dá, né? O meu não dá. Essa pandemia só ensinou a gente usar pijama, professor. Tem mais roupa, não cabe mais roupa, não, é só pijama. A verdade é que a gente está dentro de casa, né? Querendo ou não, tem outras pessoas também, enfim. É o nosso ambiente mais íntimo, né? Está em casa. Em casa... E como tem esse ponto por frequência, realmente, tem muita gente que vai engambelar. Semana passada eu não assisti uma aula, para ser sincera. Não assisti mesmo. Eu entrava, começava a assistir a aula, ou eu saía fora, ou eu ficava lá, deixando que estava rolando. Então, já que vai ter esse negócio de frequência, querem controlar a nossa frequência, tudo bem, é o correto. A faculdade ainda vai dar um ponto para estimular a gente a assistir a aula. Bom, beleza, compreendo. Então, abre na hora da chamada. Quem chamar mais de 3 vezes e não responder, já era, perdeu. Depois a gente vê isso aí. O importante é realmente a gente estar alinhado no sentido... A ideia não é criar ponto de estresse entre professores e alunos, né, gente? Nunca foi. Vocês me conhecem, vocês sabem da forma como eu sempre trabalhei. E eu trabalho muito também na base... Você é um anjo, professor. São os outros professores, né, que podem querer a câmera aberta. Aí ferrou. Mas, enfim, como eu falei, entendeu? Eu vou seguir eu como profissional e empregado da faculdade, eu tenho que seguir a diretriz da faculdade. Se me for solicitado que vocês tenham que realmente ficar com a câmera aberta, eu vou solicitar isso para vocês, porque eu tenho que seguir a diretriz da faculdade, assim como vocês seguem as diretrizes dos respectivos órgãos empregadores de vocês, né, as entidades empregadoras. Professor, mas no caso, ainda não decidiram sobre isso? Então, na verdade, foi falado isso na reunião,
E eu acabei não falando isso hoje, era para ter perguntado isso hoje para o César, eu acabei não perguntando, era muita coisa. E, na verdade, como essa aula não seria EAD, ou não seria online, seria EAD, eu fui avisado ali, já era 5 horas da tarde. Assim, eu já estava preparado para não dar aula para vocês, né, online. Então, assim, eu só ia começar na quarta-feira com outra turma que eu tenho de contabilidade geral. Então, eu não estava muito preocupado com isso nesse momento. Eu ainda conversar, tal. E aí o César mandou uma mensagem para mim, já era quase 17 horas. Vai ser presencial mesmo. Nossa, então deixa eu correr aqui, né? E aí fui arrumar outras coisas, acabei nem perguntando para ele. Então, nosso próximo encontro, ou mesmo pelo grupo, né? Que a gente tem um grupo, eu informo vocês, fiquem tranquilos em relação a isso. Professor, por qual motivo essa matéria que era EAD, né, ela já era igual a que a gente tem no sábado, por que ela virou presencial? Presencial assim, né? Não sei. Para mim, inicialmente, eu achava que ela seria presencial mesmo, né? Até porque, como eu falei, eu já tinha até conversado antes no grupo, falando, gente, a gente vai ter esse encontro na segunda. Aí depois, realmente, eu vi lá que estava EAD no sistema. E aí, quando foi hoje, o César falou, não, a direção falou que a disciplina é presencial mesmo. Talvez tenha sido, sei lá, eles acharam que era EAD e não era, enfim, não sei, confesso que eu não sei. Mas, assim, eu acho que para vocês, o aproveitamento da aula online é melhor. Pelo menos eu penso dessa forma. Talvez não seja tão cômodo como é EAD, mas o comodismo, às vezes, tem um preço, né, gente? E, às vezes, esse preço depende de cada um. Enfim, não sei. O fato é que a gente está aqui e vamos tocar, né? Toda segunda-feira aí, vamos até mesmo. Porque quase assim, a diferença diferencia um pouco, né? Porque porque a gente vai ter a disponibilidade, né, de assistir a aula e tal, não só pegar o conteúdo para assistir, texto, interpretação, essas coisas. Então já diferencia um pouco, bom. Com certeza. E a gente já tá online mesmo, né, não? Tá bom. Vamos tocar, né, gente? O desafio é esse, e a gente tem que vencer esse desafio, certo? O que a gente puder fazer, o que eu puder fazer para estar ajudando vocês nesse processo, eu vou estar ajudando sempre, não tenho dúvida disso. Mas vamos voltar aqui à questão do plano de ensino. Deixa eu pegar aqui de novo. Nós estamos com avaliação, né? Então, já expliquei para vocês como é que vai ser no primeiro bimestre. E aí, galera, é o seguinte, nós teremos a recuperação do primeiro bimestre, tá? Então, essa recuperação vai ser somente para os alunos que não atingirem a média mínima exigida, no caso é 7 pontos, né? Então, se o aluno não atingiu os 7 pontos no primeiro bimestre, na avaliação, eu vou estar passando para vocês aí alguma atividade, eu vou definir ainda e vou passar para vocês, já passo até na próxima aula isso. Mas, provavelmente vai ser um trabalho de recuperação, né? E aí vocês vão fazer esse trabalho e para poder recuperar a nota mínima. Então, é importante deixar claro isso. Quem ficar de recuperação, né, fez o trabalho é de recuperação para se chegar até 7 pontos, para o aluno não ficar com a nota abaixo da nota mínima, tá? Não existe a possibilidade do aluno ter média superior a 7 em razão da recuperação que venha a ser feita. Tá claro? Então, por exemplo, se você fez a prova do primeiro bimestre, você tirou 8, beleza, você está tranquilo, não vai precisar fazer a recuperação. Ou não, você não tirou 8, você tirou 5. Então, você ficou a 2 pontos da nota mínima. Então, o trabalho é para você tentar recuperar esses 2 pontos que você ficou da nota mínima, certo? Então, não é um trabalho, por exemplo, valendo 5 pontos, aí a pessoa tirou 5, fez o trabalho e ficou com 10, não. E aí o cara que fez a primeira prova ficou com 8, vai ficar com 8? Não faz sentido, né, gente? Então, a recuperação aqui é para recuperar realmente a nota mínima, tá claro? Sim.
Então, não tem a possibilidade aqui. Ó, a recuperação será somente para atingimento da média mínima exigida, não sendo possível a obtenção de média superior a 7 pontos. Tá? Isso no bimestre. No segundo bimestre, a mesma coisa, né? A avaliação bimestral, composta de 7 questões objetivas, valendo 1 ponto cada. Então, aqui, ó, lembrando aqui que no primeiro bimestre... Professor? Né? Oi? Só me tira uma dúvida. Em relação à prova, né? Vai ser 2 horas, mas e aquela questão de internet, de luz, de energia cair? Certo. Essas questões que podem acontecer, inclusive em relação às aulas, né? Quem está falando é o Edson? Não, é o Antônio, professor, Antônio Vinícius. Antônio. Então, deixa eu te falar. Foi até bom você ter levantado essa questão aí. Essa questão de internet, né, que a gente sabe pode acontecer, serão tratadas particularmente, tá? Então, se, por exemplo, você teve um problema, você não pôde fazer a prova, certo? Isso vai ser tratado à parte. Então, a gente vai, obviamente, ter o bom senso, né? E aí cabe a coordenação resolver isso com vocês e tentar acertar essas questões, porque pode acontecer realmente, inclusive comigo, né, a gente sabe. Num dia de aula, tá aqui, de repente, acabou a luz aqui, e aí? O que eu vou fazer? Professor, Então, professor Adriano. Pode falar, José. É o José Antônio, bom? Bom, e você? Bom. Essa questão aí, professor, como é uma questão que a gente sabe que vai acontecer, que acontece, vai acontecer, já aconteceu com você, acontece com qualquer um. Aqui está assistindo aqui, pô, acaba a luz. No dia da prova, até para eu acho assim, teria que ser mais normativo. Assim, a faculdade ela tem que colocar uma decisão em cima disso, e não deixar esporádico, ou deixar para um, ou deixar para outro resolver, ou resolver pessoa, porque vai ser complicado, porque vai ter muitos casos. Tem um caso aí na faculdade que eu fiquei bem chateado, porque eu fiz uma prova de recuperação, era uma prova em AD, aí eu fiz a prova de recuperação, tirei 10 e fiquei na matéria. Depois eu fiquei sabendo que quem não faz a primeira e a segunda prova não pode fazer a recuperação. Aí foi um trecho que me deixou meio chateado. E essa situação de internet, de acabar a luz, o computador deu pau, o HD deu pau, isso vai acontecer muito. Então, eu acho assim, no meu ponto de vista, a faculdade ela tem que deixar bem claro essa posição, esse posicionamento, e agora logo no início, porque não adianta depois daqui 2, 3 meses, a faculdade falou que quem não fizer a prova por qualquer motivo vai ficar na matéria. Não é justo. Então ela tem que se posicionar logo. Eu concordo com o colega, professor. Ela tem que entrar na sala para deixar isso bem resolvido mesmo. É justamente para mais tarde, daqui 1 mês, 2 meses, ela vir com um assunto que ou vir com a determinação que não abrange o interesse das partes. Aí fica meio complicado. Bom, é o meu ponto de vista, professor. E outro, professor, pode pegar a palavra do aluno contra a faculdade, né? E, infelizmente, desconhece o aluno usa, às vezes, de má fé também, né? Tem tudo isso. Nós temos que ter a presunção, eu penso assim, a gente tem que sempre partir da presunção da boa-fé, né? Porque se a gente começar a trabalhar com a presunção de má-fé... todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Exatamente. Fica bem complicado. Então, assim, obviamente que, como foi falado pela Renata, tem gente que, às vezes, se aproveita, né, para tirar algumas vantagens. Como eu falei para vocês, o que foi passado para a gente na reunião pela professora Jussara é que esses problemas serão resolvidos. Tá? Ela falou que será resolvido, eu acredito nela. Então, não se preocupem com isso. Se houvesse problema, eu acredito que será realmente resolvido. O bom senso vai prevalecer
e dentro daquilo que eu puder estar intervindo, no sentido de ser justo com vocês, eu vou estar sempre intervindo, no bom sentido, né? Então, fiquem tranquilos, eu acho que não vai haver problema, mas é óbvio que a decisão final fica a cargo. Professor, só uma pergunta. Desculpa. As faltas, elas vão reprovar igual era na aula presencial? Ou não tem isso de falta? Não, as faltas, voltamos agora a, como esse semestre já é um novo semestre, a gente já entende que, de uma certa forma, vocês já passaram pelo pior, né? Nós já passamos, que seria o processo de adaptação abrupta que aconteceu no semestre passado, algo que a gente não esperava que fosse acontecer. Nós estamos tentando trazer vocês para uma realidade normal, de normalidade, né, de aula. Então, falta vai reprovar sim, vai ser 15 faltas igual era antes, e se passar disso, reprova. Exatamente. Aí, como eu falei para você, Franciele, aí, por exemplo, você teve algum problema aí, sei lá, não pôde participar porque acabou a internet. Tem que ser conversado isso, né? Por quê? Porque aí a gente precisa de avaliar. Não, é porque eu fui questionada por um colega meu, que eu tô conversando com ele para ele fazer justamente a rematrícula dele. E aí ele tá falando que não sabe se vai fazer, porque ele não sabe se vai conseguir acompanhar as aulas pelo horário certinho, entendeu? Ele não sabe se tiver falta, ele vai reprovar tal. Aí eu tô conversando aqui com ele, ele me fez essa pergunta, eu achei que seria igual semestre passado, né? Mas aí, então... Conversa com ele o seguinte, ó, como é que ele fazia quando era aula presencial? Ele não conversava o problema dele com os professores e acertava? Então, é a mesma coisa. É uma questão de bom senso. Então, por exemplo, se você trabalha, você não consegue chegar para assistir aula, você assiste em casa, enfim, não assiste pelo celular, você pega o trânsito, você vai chegar um pouco atrasado, conversa com cada professor. Gente, continuamos com aquela mesma situação da aula presencial. Entendeu? Então, assim, muitos alunos, muitas vezes, professor, eu não consigo chegar no horário por causa disso, não, tudo bem. É uma questão da gente conversar, né? Existem formas de se resolver isso. O importante é não deixar a coisa de lado também, porque senão acaba que atrasa mais, né, vai criar mais problema. Então, vamos tocando a vida, porque vamos ter fé, né, que eu acredito que no próximo semestre a gente já pode estar de novo dentro de sala de aula, né, dependendo da situação, enfim. Tá bom? Vamos voltar aqui só para finalizar o plano de ensino. Alguém quer falar alguma coisa aí, José Antônio? Ficou claro aí para você, José Antônio, essa questão? Ficou bem tranquilo, ficou... Não. Pois é, eu estou levando essa situação, professor, porque o que acontece? Como o senhor é o primeiro e a gente está batendo de testa aí, e isso aí, mais para frente, é uma coisa que vai gerar conflito, tanto para a faculdade quanto para o aluno. Então, assim, o senhor, como nosso orientador e como uma pessoa, uma parte interessada, principalmente no âmbito da faculdade, leva essa situação para eles. E deixa que eles se virem com isso aí para resolver. Não, claro. O que eu vou passar para eles é justamente esse sentimento de que a gente tem que ter sempre o bom senso, né? E a faculdade já se pronunciou nesse sentido, isso quero deixar claro. Tá bom? Sim, com certeza. Então vamos acreditar que vai dar tudo certo e esse semestre vai ser um semestre só de coisas boas, né? Só de coisas positivas. Eu já estou achando bom a aula de AD. Existem certas vantagens, né? Eu estou querendo saber por que a faculdade reduziu as matérias nossas esse semestre. Isso que eu estou querendo saber. Né? Realmente, eu já não sei. É uma questão de coordenação. A minha fez só subir. A gente está com 6 esse semestre. Foi, né? Só para alguns, então. Eu acho que vai depender da grade de cada um, né? Vai depender de cada situação. É porque a gente já está no final. Raimundo Césio está em sala. Oi, professor, tudo bom? Professor Césio. Boa noite, professor Adriana. Boa noite, alunos. Boa noite, alunos. Estava acompanhando nosso papo aqui? Não, eu acabei de chegar.
Ah, então maravilha, você chegou na hora certinha, porque nós estamos até conversando sobre essa questão de problemas que podem ocorrer de internet, né, de tecnologia, o computador travar, e eles estavam questionando justamente isso. Professor, se no dia da prova eu tiver um problema, cair, acabar a luz, acabar a internet, meu computador travar, como eu vou fazer, né, enfim, se eu tiver problema em relação à presença, de ter que chegar mais tarde em razão do trabalho, como é que eu faço? Então, eu estava passando para eles justamente que a Jussara passou, que esses casos vão ser conversados, né, separadamente, e a ideia é sempre resolvê-los, mas se você quiser, já pode até fazer uma intervenção nesse sentido, mestre. Uhum. Então, primeiramente, sejam bem-vindos, né, ao segundo semestre de 2020. Vamos começar mais um capítulo da nossa novela, né? Ensino à distância, nós aprendendo junto com vocês junto conosco, essa troca que nós estamos fazendo de experiências. Estamos a cada dia enfrentando uma nova realidade, não só em relação à pandemia, mas também em relação a essas novas tecnologias. Como tudo isso é muito novo, nós vamos ter que administrar as exceções quando elas ocorrerem. Para isso, nós estamos gravando todas as aulas, como vocês estão vendo já a partir de hoje, e disponibilizando-as no Moodle em local específico. O que pode acontecer? Minha internet caiu no dia da prova, eu tive algum problema, isso vai ficar registrado aqui. Então, nós vamos estudar depois cada caso, vamos ver que solução nós vamos encontrar para cada um desses casos. Não vamos pensar agora que isso vai acontecer. É uma possibilidade, eu não estou dizendo que não vai acontecer. Mas nós não pensamos em todos esses casos de imediato, né? Nós ainda não estamos prontos para todos os casos que poderão vir a acontecer. Então, a princípio, peço que vocês tenham calma, cautela quanto a isso, e que nós vamos estudar, sim, uma forma de amenizar essa situação. Se alguém tiver algum problema desse jeito, nós vamos pegar a gravação do professor, vamos ver o que foi que aconteceu, até que momento o aluno esteve em sala, né, pôde participar da prova ou não, e conforme for, a gente aplica uma outra prova, em última hipótese. O importante é que ninguém vai ficar prejudicado por conta de situações fortuitas, né, não previstas, o famoso imprevisto. E qual a frequência? Acho que foi essa outra pergunta, né, o outro questionamento, de eu chegar atrasado e tudo mais, né? Nós temos 3 tempos de aula. Então, eu não sei se o professor Adriano está usando o Attendance, que é o aplicativo que registra o momento em que cada aluno entra e sai da sala eletrônica, né, da sala virtual. Então, o sistema gera um relatório que me mostra todos os alunos que entraram e que saíram em cada momento. Então, eu vou ter como saber, se ele utilizou esse recurso, em que momento vocês entraram na sala. Alguns professores ainda não estão habilitados para usar esse aplicativo e optaram por fazer a frequência no modo tradicional de o aluno escrever no chat o nome dele. Mas, convenhamos, né? O aluno vai escrever 3 vezes o nome dele. Entrei agora 8 horas, está aqui, já ganhei a primeira frequência. 8h30, vou ter que colocar de novo o nome. Enfim, né? Nós não aconselhamos esse tipo de atitude para evitar tomar o espaço de sala de aula. E se o professor fizer uma única frequência no final da aula? Quem garante que o aluno assistiu a aula desde o início? Né? Bom, existem todos esses problemas, existem formas de administrar eletrônico. Se você entrar na sala e assim que entrar já escrever o nome no chat, isso vai gerar um relatório automático para o professor, vai ficar gravado e vai ser enviado por e-mail do professor. Ele vai ter esse relatório com o nome e o horário que cada um entrou e saiu. Tanto faz ele usar o Attendance, que aí vocês não precisam escrever no chat, como se ele pedir que vocês escrevam, de uma forma ou de outra, fica registrado no sistema. Eu só sugeri que ninguém utilizasse a forma tradicional de pegar a listagem e ficar chamando um por um a perguntar se está presente ou não. Tem uma outra coisa também que eu queria trazer para vocês aqui, são as ferramentas. Eu coloquei hoje em alguns grupos, para evitar que vocês façam interrupção durante a apresentação, ou fiquem com o dedo levantado aí, pedindo hora, né, para poder falar, para o professor ver que você está querendo. Então, tem uma extensãozinha bem leve, que se vocês quiserem, podendo estar instalando na máquina de vocês. Quem usa e-mail do Google, ela fica rapidinho e leve.
disponível aqui para que vocês possam usar. É um chamado Node, não sei se vocês conhecem. E aí ele instala uma mãozinha que vocês poderão estar acionando. Eu vou até fazer um teste aqui com vocês. Ó, eu vou colocar o aplicativo aqui no chat, caso vocês tenham interesse em baixar. Ela faz isso aqui, o professor está falando, aí você vem, ó, aí, o Henrique já colocou também aí a dele, ó. E aí o professor continua falando, a hora que ele quiser, ele disponibiliza. Henrique, pois não, você tem uma pergunta a fazer? Ele vem aqui, apaga, e o Henrique pode fazer a pergunta dele. Existe realmente uma pergunta, Henrique, ou foi só um teste? Oi, professor, foi só um teste só. Ah, beleza, obrigado. E aí, vejam, você fica tranquilo, porque o professor está vendo, está ali a mãozinha em pé, ó, esperando uma hora que o professor vai te dar a oportunidade de falar. O professor normalmente tem mania, né? Todos nós temos essa mania de estar perguntando. E aí, todo mundo está entendendo? Aí fica cada um abrindo seu microfone em horas alternadas, sim, sim, não, não, ou escrevendo a resposta lá. Você vem aqui no aplicativo e só coloca aqui, ó, que está ok ou que não está ok. Aqui está o não ok, ó. Você coloca a mãozinha, o professor está vendo. Na hora que o professor vê que não está ok, opa, fulano, ó, qual foi o problema aí? Onde você não entendeu? E dá para continuar sem perder muito tempo. Nosso objetivo é que as aulas gravadas não fiquem tão pesadas e que a gente possa administrar esse tempo dessa forma. Evitar que a gente fique perdendo tempo, com brincadeirinha, chacotinha, não sei o quê, tererê, tarará, e sabe como é aquela conversinha, né? E aí o vídeo vai ficando mais pesado, mais prolongado. E ele vai ficar disponível na plataforma, lá no Moodle, para vocês depois. Então imagina, depois você vai assistir 3 horas de gravação, né? O vídeo está muito pesado. Nem todo mundo tem uma boa internet para baixar todo esse vídeo de uma vez e ficar assistindo depois. Então, por isso, a gente está procurando otimizar as salas de aulas virtuais. Mas eu volto a dizer, isso é opcional, ninguém está obrigando ninguém a isso. Eu estou de câmera aberta aqui, o professor está vendo que eu estou com o dedo em pé aqui, a hora que ele vê, ele vai me disponibilizar para falar. Então, existem essas opções também. Nós exigimos só que vocês fiquem todos com as câmeras abertas. Nós vimos no semestre passado, inclusive nos cursos de extensão, alguns colegas de corpo presente aqui, né? Só a letrinha bonitinha aí, ele também estava em outro curso que acontecia na mesma hora em outra sala. Então, vamos procurar ser honestos aqui na academia. Aqui é o lugar da gente fazer o correto ou aprender o correto da vida lá fora. Então, por favor, todos permaneçam com as câmeras abertas, tá? E os microfones fechados. Assim a gente otimiza a aula e o professor tem mais dinamismo para trabalhar com você. Não sei É para permanecer com a câmera aberta toda a aula? Já está faltando o dedinho aí. Não entendi, porque eu estava falando na hora que alguém perguntou. Desculpa, eu não conseguia colocar esse dedinho, não. É para permanecer com a câmera aberta por toda a aula? Isso, França, exatamente. Em toda a aula e a aula toda. Por favor. Veja, tem aquele ditado bíblico, né, que o justo paga pelo pecador. Nós temos um caso que não vou me estender aqui contando, mas um aluno cometeu um crime no horário de aula e a gente não pôde provar que realmente ele não estava em sala de aula. Então, como eu disse a vocês, só a letrinha aqui não garante que vocês estejam realmente do outro lado. Então, para garantir a fidedignidade da coisa e da situação em relação à instituição, ao professor e a vocês, alunos, a gente está pedindo encarecidamente que vocês permaneçam com as câmeras abertas em todas as aulas e durante a aula toda. Professor, e se eu tiver que sair e vou no banheiro, o que é que eu faço? Não tem problema nenhum. Nesse momento você fecha a câmera, vai, voltou a abrir. Preciso beber água. Vai, volta. Breves instantes com a câmera fechada, ok. Não pode ficar muito tempo. Professor, eu tenho que atender minha filha aqui, meu bebê que está chorando, tem que dar comida da criança, alguma coisa. Não tem problema. Vai, faz, tem que fazer e volta. O que não pode acontecer é o que nós vimos no semestre passado. O aluno entra na sala, não abre a câmera no momento algum, a aula acaba, todos vão embora e aquele bendito fica lá. E a gente tem que mandar mensagem para ele, fulano, por favor, saia da sala. Nem isso ele via no celular. Desvia o computador. Não, a gente pode desligar sim, só que fica na gravação, permanece gravando, porque ainda tem alguém na sala.
E aí, poxa, vamos convenhamos, né? Será que realmente o aluno estava sozinho ali até aquele momento, né? Então, vamos evitar que isso aconteça, vamos pensar um pouco uns nos outros, que o vídeo não fique tão longo, tão pesado, e quem tem uma internet não muito boa como a nossa, vamos generalizar aqui, quem usa no celular, por exemplo, depois que assistir a aula de novo, o vídeo está pesado. Então, Professor, vamos evitar isso. Pois não? desculpa interromper, mas é porque, assim, só para me captar direito, então, para que eu abra aqui o áudio para me falar, eu tenho que entrar nesse link que o senhor mandou aqui, foi? Esse link é uma extensão que você vai baixar no seu computador. Professor, por favor, coloque... Ó, tá aqui, ó. O professor está mostrando aqui na outra tela a extensão do Node. E aí ele vai deixar essa mãozinha aqui. A hora que você quiser, você vai só clicar nela, ela vai aparecer na imagem aqui, o professor. Essa versão é só no computador, é, professor? Porque no meu celular não foi. Não, segundo eu sei, também nos celulares era possível baixar. Mas você vai ter que estar plugada, ligada ou logada no celular com o seu e-mail Gmail para fazer isso. Meu professor, e não consegui, não tem essa opção. Bem, a informação que eu tive era essa. Depois vocês procurem com calma no Google. O nome do aplicativo chama-se Node. Aqui o link dele. Depois verificam isso, porque nos informaram durante a semana pedagógica que era possível, sim, em tablet, em celulares, podia ser baixado. Mas eu volto a dizer a vocês, não é obrigatório. Brenda, você está querendo falar, basta que você viu a câmera aberta, levantou o dedo, o professor está vendo aí que você está com o dedo em pé. Franz, alguém, seja lá quem for, levantou o dedo, o professor está vendo. É só uma questão de quando nós estamos apresentando, como é agora, muitas das vezes, quem está apresentando não vê a tela dos participantes, vê só da apresentação. E aí não vê se a imagem de alguém está pedindo para falar. Se clicar aqui na mãozinha, ela vai aparecer aqui no cantinho, ó. E aí o professor vai ver isso. Então, é para evitar essas questões, nós estamos sugestionando que use essa extensão. A partir da semana que vem, muito provavelmente, quando as matrículas estiverem ajustadas, vocês já vão estar com o e-mail cadastrado na sala de aula. Não vão mais precisar pedir autorização para entrar. Mas aí vai acontecer o seguinte, o determinado aluno vai estar com o seu Gmail cadastrado e o professor vai cadastrá-lo nessa sala com esse Gmail. No determinado instante, o aluno está na rua lá, está com o celular e vai entrar com um outro e-mail dele, uma outra opção de acesso, que não seja o Gmail. Ele vai ter que pedir autorização para entrar. Tá? Então, procure usar um único e-mail e que esteja aquele cadastrado na faculdade. Porque, principalmente, se for Gmail, vocês vão entrar rapidinho aqui sem precisar da autorização do professor. Tá? Isso a gente espera que esteja ok na semana que vem. Vamos lá, Edith. Sério? Sim. Seguinte, se puder passar para ele também, eu ainda não falei no meu, até porque é o seguinte, eu achava que a gente nem teria sala hoje, então acabou que você me avisou de lá uma aula às 17 horas, e eu ia Professor, não estou ouvindo nada. Edilson, fecha o seu áudio. Exatamente, os microfones. Eu tô querendo falar. Microfone fechado, por favor, da microfonia. Deixa eu só falar aqui, José Antônio, rapidinho, aí você fala. Só um momentinho. Então, César, essa extensão que você está usando, que é o plano de fundo aí, que você está usando, como vocês podem ver aí, todos os alunos, o César tem um quadro atrás lá. Na verdade, aquele quadro é um quadro virtual. Ele está usando um plano de fundo que dá mais privacidade na apresentação. Ou seja, se alguém passar atrás dele, não vai aparecer a pessoa passando, não vai tirar a privacidade do seu ambiente interno. Então, se você puder disponibilizar, César, essa extensão para os alunos aqui, eu ia pegar contigo ainda, porque, para mim, eu ia começar só na quarta. Como foi tudo meio na correria hoje, eu ainda não instalei no meu também, mas eu quero instalar também, e eu gostaria que você disponibilizasse, se pudesse, para os alunos aqui também. Esse não é uma extensão, tá? Esse é um aplicativo que você vai baixar, chama-se Snap Camera. Eu vou colocar aqui o link aqui para vocês também, só que esse não é uma extensão, volto a dizer para vocês, é um aplicativo. Ó, ele está aqui, o link dele. Ele serve para fazer esse plano de fundo, como o professor Adriano colocou, né, da privacidade. Vocês estão vendo agora a minha tela original, ó, a minha parede aqui atrás de mim. Tá? Quando eu coloco esse fundo aqui, ó,
ele fecha completamente o que está atrás de mim. E a minha imagem fica como se estivesse falhando aqui, ó, faltando um pedaço, ó. Quando eu me movimento, então, o meu lado esquerdo aqui, ó, este lado aqui ó. Olha. Então, se alguém passar a mais de 1 metro de mim, não vai ser visível para vocês, porque ele vai estar passando atrás dessa transparência aqui desse quadro. Se alguém passar bem próximo de mim aqui, ó, aqui aparece. Um pouco mais atrás aqui já não aparece mais, ó. Então, o Snap Camera serve para isso. Além de outras funções também, né? De repente você mostra para o professor aí o quanto a aula está boa, ó. Professor, essa aula aqui me deixou de cabeça quente. Aí você vem e queima a cabeça com o professor. Achei legal a aula aqui. Pronto. Aí você pode fazer essas caretinhas aí para quebrar o gelo, para fazer com que a aula não fique tão monótona, né? É para isso que serve o Snap Camera, dar uma motivada e não deixar vocês dormirem depois de um dia cansativo de trabalho e mais uma noite de aula, né? O Snap Camera serve para isso. Eu posso botar outro fundo aqui, eu posso botar uma praia aqui atrás de mim, né? Enfim, tem várias telas que você pode usar. O Snap Camera, então, não é uma extensão, ele é um aplicativo. Existem várias opções na internet de aplicativos e extensões que podem ser usados. Esses aqui são só alguns deles. Assim como a Tendence, que é o aplicativo que faz o controle da entrada e saída de vocês na sala virtual. E tudo isso fica gravado no Google Meet. Então, gente, nós temos várias opções de brincadeiras aqui, fazer brincadeira de forca, de palavras cruzadas, de gincana online, para que vocês não fiquem desmotivados e que achem cansativa a aula. Então, cada professor, dentro da sua expertise, dentro da sua unidade curricular, vai procurar motivá-los dessa forma. E se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, mandem para mim, eu teria o maior prazer em analisar e repassar para os colegas. E nós tivemos pouco tempo, em uma semana, para conhecer esses aplicativos, as extensões e praticar. Eu ainda estou engatinhando, juro para vocês, mas vou aprender. E à medida que vocês estiverem aí, por favor, passem para cá sim. Ajudo vocês em algo mais. Eu tenho sim, desculpa, antes que eu abra, deixa eu só terminar. Não sei quem foi que falou. Edilson? Edilson, já te dou a palavra. Eu não sei se o professor Adriano já falou com vocês, mas neste semestre nós voltamos ao sistema antigo de avaliação com 2 avaliações e, se houver necessidade, a terceira, né? E nós criamos um critério único de avaliação para todas as disciplinas, que é uma prova única valendo 7 pontos, 2 pontos de atividade livre para cada professor, a critério dele fazer atividade ou atividades que somem esses 2 pontos, e 1 ponto de participação de vocês, desde que vocês tenham um mínimo de 75% de frequência. Isso vale para A1 e vale para A2 também. Eu pedi que todos os nossos professores colocassem isso num plano de ensino, que isso fosse postado no Moodle e no College para vocês. Se vocês não encontrarem no link específico no Moodle do professor, vocês me cobrem, porque eu tenho as cópias dos planos, para que vocês acompanhem e cobrem isso dos professores. Em fazendo as 2 avaliações e não obtendo a média mínima de 3, o peso ponderado das 2 disciplinas, vocês não poderão fazer a nossa avaliação A3. Se obtiverem o mínimo de 3 pontos, então terão uma segunda chance de serem aprovados, que é realizando a prova final, que vai ser uma prova única com 10 questões. O nosso Moodle foi totalmente reformado, totalmente reestruturado, com espaço para colocar as aulas gravadas, para colocar um material de aula a aula lá, onde fica o link permanente das aulas, onde está o calendário, onde está o plano de ensino do professor, tudo isso está lá bem estruturado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema com isso, peço que vocês me procurem. Pode ser pelo WhatsApp, quase todo mundo já tem meu telefone, pode ser por e-mail, se alguém precisar. Eu vou deixar meus contatos aqui enquanto eu dou a palavra para o Edilson, por favor. Boa noite. Boa noite. Professor, a minha dúvida é a seguinte, é que eu acabei de entrar, cheguei atrasado, estava aqui enrolado, entrei em todas as salas, menos na minha. Entrei lá na administração, lá na psicologia, enfim, consegui entrar aqui. Mas, assim, eu não entendi na questão, não sei se é o senhor que está fazendo, está passando o cronograma,
Eu queria saber a questão de horário, né? Até que horas podemos entrar? E na questão da chamada, o que realmente vai ficar definido, né? É a gente fazer o login entrar, já está constando, tem que baixar, tem que falar lá no chat, o professor ainda vai definir essa questão, como é que ficou esclarecido? O que realmente vai valer? Bom, então vamos por parte, né? Tipo Jack o Estripador. Primeiro você me questionou sobre, olha, você fez um comentário sobre o link que você entrou em todas as salas, menos na sua. Não, isso aí foi erro meu mesmo, erro meu. Não, tá, eu vou aproveitar que eu também não falei sobre isso, mas obrigado. Nós criamos esse semestre um roteiro semanal de atividades. Não pensem vocês que isso é coisa de primário, de criancinha, de pegar no braço, não é isso. Isto serve para que vocês saibam antecipadamente o resumo do que vai acontecer durante a semana para vocês. Nós esperamos postar isso no sábado para vocês, para que vocês saibam no sábado o que vai acontecer na semana seguinte. Ali tem um resumo da disciplina, o que o professor vai tratar, como ele vai tratar, atividades, enfim, referências, se ele quiser antecipar que vocês leiam, procurem determinado material, ele vai postar ali naquele resumo semanal para vocês. E lá também, hoje, como é o primeiro, nós colocamos o link permanente da aula de vocês lá. Esse link vai ficar para o semestre inteiro. Não deve mudar nunca, a não ser que haja algum caso de força maior, não previsto, como eu falei no início da minha fala. Então, ali, a partir deste semestre, nós estamos com uma turma única para as 3 unidades. Nós não temos essa disciplina específica para Taguatinga, ou específica para o Gama, ou para a Zanorte. Esta turma aqui contempla os alunos das 3 unidades. Então, é uma turma com os 3 campos reunidos. Ali no resumo, você tem todas as aulas que estão acontecendo neste exato momento nos cursos de administração e contabilidade. Então, é só você pegar a sua grade e dizer, hoje é dia de contabilidade internacional. Vai lá no resumo, segunda-feira, e procura contabilidade internacional, que você acharia o link dessa aula. Essa é a ideia do resumo, tá? Eu peço desculpa a vocês, que como hoje foi o primeiro que nós publicamos e quase que em cima da hora da aula, e vocês não estavam acostumados ainda a isso, eu tive 2 professores que não preencheram ainda o conteúdo da aula desta semana que nós estamos passando agora. Mas isso é uma novidade, nós esperamos que eles se acostumem a preencher isso logo no meio da semana e que dê certo que no sábado vocês já tenham isso disponível em mãos. Isso foi a primeira questão que o Edilson levantou, muito bom. A segunda, quanto à frequência, nós deixamos a cargo de cada professor usar o aplicativo informatizado que ele quiser. Cobrem dele como ele vai cobrar a frequência, se ele vai fazer eletrônica pelo Attendance ou se ele vai querer que vocês digitem o nome no chat. Uma das 2 maneiras, ou uma terceira que eu não me lembro o nome agora, tem que ser gravado. Não só a imagem, como nós estamos fazendo aqui, mas os 2 artifícios que eu falei agora, o sistema, o Google Meet aqui, ele emite um relatório. Ele fica lá gravado o dia, a hora, o segundo e o minuto, tudo, no momento em que você entrou na sala e saiu, ou que você escreveu seu nome no chat. E foi assim que nós apuramos a frequência no curso de extensão. Então, nós ficamos com esse documento como prova de que você realmente esteve em sala de aula e podemos te mostrar. Ó, nesse dia você entrou tal hora e saiu tal hora. Se você entrou 8 horas, você já perdeu aí praticamente um tempo de aula, né? Cada 50 minutos é uma aula. Então, o professor tem direito a esperar por vocês até 15 minutos de tolerância. Então, se a aula está prevista para 7h15, 7h30, ele tem o direito de começar a aula e começar a gravação. Tá? Respondido? Ou deixei mais dúvidas ainda? O José Antônio queria perguntar alguma coisa. Cadê o José Antônio? Edilson, está ok? Mãozinha aí. Cadê o dedo do Edilson? Assim ou dislike? Não. Tá tranquilo, não queria perguntar nada, não. A pergunta que eu fiz foi para você. Olha, na realidade, não foi uma pergunta, foi um questionamento meu. Aquele questionamento que você falou no início, você não quer... Isso, a respeito das provas, dos problemas que poderia haver nos dias de prova, que, no meu ponto de vista, a faculdade deveria colocar o ponto de vista dela já de imediato, porque o que acontece? Mais para frente, isso vai acontecer. Problema no computador, vai dar pau, o HD vai dar pau, não tem internet, não funcionou, acabou a luz,
Isso com certeza vai acontecer. Já aconteceu, acontece e vai acontecer enquanto a gente estiver tendo aula dessa forma, vai acontecer. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que a faculdade deveria colocar o ponto de vista dela já de imediato, para não mais para frente. A faculdade vem com um ponto de vista, o aluno vem com outro ponto de vista e pode gerar atrito, pode gerar um conflito entre as partes. Então, no meu ponto de vista, seria interessante que se houvesse uma decisão já de imediato, que é para evitar problemas futuros. Então, esse é o meu questionamento. Ok? Ok, José Antônio. Bom, então vamos antecipar. Como eu falei, nós vamos ver cada caso e vamos tomar uma atitude conforme o caso requeira, né? Não podemos prever agora todos os casos que poderão acontecer, senão estaremos administrando as exceções. O que eu falei, que eu posso garantir, está sendo gravado aqui para vocês, é que ninguém vai ser prejudicado por causa de força maior, né? Situações fortuitas não previstas. O computador queimou, a internet pipou, a luz acabou, coisas que possam vir a acontecer no dia da avaliação. E aí, submeter o aluno no dia seguinte, talvez, ou no máximo 2 dias depois, à realização da prova em caráter excepcional, mas aí teria que ser fora do horário de aula, né? Para não prejudicar que você faça 2 provas no mesmo dia. Sim. E também, o próprio Estatuto da Faculdade, Edilson, eu já dou a palavra a você, tá? O próprio Estatuto da Faculdade, ele prevê também que você tem direito a fazer segunda chamada. Uma vez comprovado aqui pela gravação de que houve um problema, e você também trazendo outros elementos que garantam, atestem, que a energia acabou na sua casa, por exemplo, sei lá, algo, enfim, né? Assim, a gente está gesticulando coisas que não existem, etéreas. Não tem como imaginar todas as possibilidades. E aí você pode fazer um requerimento de aplicação de segunda chamada. Nós vamos voltar com a segunda chamada neste semestre. Então, a primeira prova e a segunda prova darão direito à realização de segunda chamada. Assim como na primeira avaliação, volta a recuperação paralela dos alunos que não alcançarem a média 7, como média final da A1. Tá bom, Zé? Beleza, ótimo. O Edilson, alguém queria falar? Edilson de novo. Não sei se o Dejan já fez o comentário aqui, é que a gente detectou nesse roteiro se é confirmada realmente a nossa grade em cima desse roteiro. Porque nós já fizemos essa contabilidade comercial e consta lá nesse roteiro para nós. Mas, Edilson, desculpa, mas eu acho que você não entendeu o que eu expliquei antes. Essa grade não é específica de algum semestre. Ela é de todo o curso de administração e todo o curso de ciências contábeis. Procure a sua grade. Veja qual é a disciplina que você está matriculado. Aí vai lá no nosso roteiro e procure ela. Ali está para o aluno do 1º ao 8º semestre. Você também vai me dizer que não está fazendo TCC, mas TCC está lá. Correto? Então, não pense assim. O roteiro não é específico por semestre. Ele é geral do curso todo para as 3 unidades. Então, pegue as suas matérias e procure ela lá por dia da semana. Tá bom? Entendi. Peraí, no chat tinha alguém que queria falar. Viviane, por favor. Oi, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? É sobre o roteiro também, né? Que o senhor postou lá no grupo. Tem matérias que tá na minha grade que não tem no roteiro, por exemplo, auditoria tributária, auditoria contábil, não tem. Aí como eu vou fazer? Como assim não tem? Auditoria tributária na sexta-feira. Auditoria contábil na quarta-feira. Como você não achou? Viviane? Alô, Oi, Viviane? professor. Oi, professor. Então, verifique no roteiro. Na quarta-feira você tem auditoria contábil. É porque o roteiro ele tem mais de uma página. Ele está na segunda página, professor, Isso. essa parte aí. A auditoria contábil está na segunda página. A auditoria tributária 1 é que o professor não postou nada, está em branco.
Ah, tá. Entendi, professor. Os roteiros, eles têm, esse roteiro tem 3 páginas, porque tem as disciplinas em EAD que estão na última página também. Tá bom, Tá? muito obrigada. Perdão. Ok, Viviane. Tinha mais alguém inscrito para falar. A Lohane. Lohane, por favor. Tá escutando? Sim. Professor, a câmera já tem que ser ligada a partir de hoje? Sim. A câmera? Beleza, obrigada. Porque hoje nós estamos justamente tratando de todos esses... Djan, você é o próximo. Nós já estamos tratando de todos os assuntos de interesse de todos. Então, vai ficar já registrado isso aqui, vai estar lá no Moodle, para que depois vocês possam rever isso a qualquer momento e cobrar de nós também algumas posições, como que a gente tratou aqui com o Zé Antônio. Tá bom? Djan, por favor. Lohane, desculpa, respondi sua pergunta, mais alguma dúvida, Lohane? Não, professor, é isso mesmo. Obrigada, viu? Nada. Djan. Professor, boa noite, primeiramente, boa noite a todos. Só questionamento e complementando o que o Edilson falou. O que acontece? Na minha grade específica, lá na área do aluno, que está essa matéria na terça-feira, contabilidade comercial, se eu não me engano. Aí a gente já cursou no segundo semestre, ela está constando na minha grade. Por isso que eu perguntei lá no grupo dos alunos se mais alguém tinha, justamente para saber se era um erro só na minha ou se era geral, mas pelo visto é geral. Todo mundo do quarto semestre agora que tá tendo essa mesma matéria, tá repetindo no caso. Não, repetindo não. Se ela consta no seu boletim de aluno, no college, não é no Moodle, tá? Verifiquem lá no boletim de vocês. Se a unidade curricular está aparecendo lá e você já cursou, manda para mim por e-mail. Porque o Moodle é a última coisa que a gente ajusta. Então, no Moodle vão estar ainda resquícios... É no college mesmo que eu vi. Oi? Eu vi isso no college mesmo. Por favor, manda e-mail para mim com uma foto do teu boletim, por favor. Pode ser? Vou printar ela e vou mandar um e-mail para o senhor mais tarde. Por favor. Não só o Djan, mas todos vocês. Se tiver algum problema com a matrícula é pelo college, no boletim de vocês. Se lá constar alguma disciplina que vocês já cursaram, mandem para mim por e-mail ou pelo WhatsApp, por favor, para que a gente possa estar fazendo esses ajustes. Se o seu nome não constar no Moodle, é outra história, porque o Moodle ele vai sendo alimentado aos poucos, tá? Então, se o professor colocar alguma atividade no Moodle e você não está vendo o seu nome lá, você solicite ao professor. E o professor, então, faz o processo de inclusão do nome de vocês para ter acesso ao Moodle, tá bom? Já, então aguardo depois aí a tua foto do teu boletim. Karina Lopes, quer falar? Então, professor, só para avisar que eu estou sem câmera frontal. Não funciona a minha. Então, eu vou assistir às aulas sem estar ligada. Mas tem alguma previsão de conserto ou vai ser o semestre todo, Karina? Como é que vai ser? Tem não, porque o celular é emprestado. Ah, tá. Mas você tem uma previsão de comprar um computador, ou pegar o seu, algo assim? Sim, eu vou comprar em breve. Ah, não, tranquilo. Não, eu só espero que você não passe o semestre inteiro desse jeito, né? Mas aí, se você nas próximas aulas da semana que vem, essa semana ainda está sendo tolerável, tá? Mas a gente já está avisando que vocês vão se acostumando com as câmeras abertas. Mas se na semana que vem você ainda permanecer com esse problema, eu peço que você escreva no chat aos professores. Conforme avisaram na semana passada, continua o problema na câmera. Pronto, coloca isso no chat. Tá bom? Tá, ok. Obrigada. Nada. Mais alguém? Professor, a Karina é esposa do Djan. Se ele está online, ela está também. Não me comprometas quanto a isso. Prefiro não opinar. Mais alguma questão, gente? Mais alguém no chat? E, professor, uma dúvida aqui. Sim. É sobre esse negócio do roteiro. Esse roteiro tem como editar e acrescentar as matérias ali no Moodle? Edson, desculpa, eu não entendi.
esse roteiro tem como editar as matérias onde fica ali no Moodle? Não, esse roteiro nós disponibilizamos ele direto pelos links de grupos de vocês, por e-mail, mas ele vai ser colocado no Moodle. Nossa ideia é de colocá-lo no Moodle para vocês. Aham. E ele vai ser semanal. Tá? Esse primeiro é de hoje a sábado, desta semana. Mas eu já disponibilizei hoje para os professores começarem a fazer da semana que vem. Beleza, então. O que você queria? Qual é a sua sugestão? Eu não entendi a sua ideia de editá-lo no Moodle. Era para justamente fazer o quê? Professor, eu acho que ele estava perguntando se o arquivo é editável. O arquivo não é editável porque ele é só informativo para vocês. Não há o que vocês editarem nele. É isso? É, só isso mesmo. Valeu. Tá bom, beleza. Algo mais? São 8h40, gente. Eu preciso entrar em mais uma sala ainda. Tem mais alguma dúvida com vocês? Professor? Sim. Professor, no caso, esse semestre, ele vai ser completamente via esse aplicativo, né? Exato. Vou precisar ir na faculdade, porque no caso, assim, como eu estava em Brasília, aí fiquei fazendo online, né? No semestre passado. Aí minha mãe pediu para mim vir para Bahia, e eu tô aqui na Bahia, e não vai ter como, entendeu? Preciso de algum momento para mim ir agora, de repente. Aí eu tô cursando aqui mesmo. Aí não tem problema não, né? Você pode ir lá para passar uma tarde em Itapuã e à noite você volte aqui tranquilamente até o final do semestre. O MEC garantiu que nós não precisamos retornar. Nós, enquanto instituições de ensino superior particulares, temos autonomia para isso, tá? E a faculdade, o conselho diretor da faculdade, decidiu que este semestre nós continuaríamos até o final do ano deste jeito. O nosso único senão, vou até abrir para os demais aqui, é quanto ao TCC. Nós levamos uma bronca do MEC. No semestre passado, nós não fizemos banca de TCC. E o MEC exige que seja feito. Então, este semestre, nós vamos ter banca de TCC de novo, mas ela é virtual. Então, pode ficar tranquila, Lohane. Passe o Natal e Réveillon aí, à vontade, volta depois do Carnaval, tá bom? O importante é que a gente assista às aulas, né? Exatamente. Verdade. Obrigada. Nada, boa noite. Boa noite. Mais alguma questão? Não? Gente, então, muito obrigado. Aproveitem a nossa companhia mais uma vez esse semestre. Muito bom também ter a companhia de vocês aqui. E vamos nos divertir e vamos aprender juntos, como eu falei, né? Antecipadamente, desculpem, a gente não é craque na informática, nesses aplicativos, não estudamos para isso. Então, estamos aprendendo, à medida em que o carro vai andando, a gente vai trocando o pneu, né? Então, sejam bem-vindos a mais um semestre. Boa noite, um abraço a todos. Eu só tenho uma sugestão também, assim, às vezes surgem muitas questões, né, particulares de cada aluno, aí não sabe com quem falar, se comunicar e tal, aí pergunta no grupo, né, vamos supor, tem um grupo lá do meu curso, aí pergunta, aí às vezes eu não sei, outra pessoa pergunta, a gente não poderia, vocês, assim, marcar uma reunião com os representantes usando esse aplicativo que a gente usa aqui para as aulas, como se fosse presencial, né? Seria interessante, aí a gente leva os representantes de cada curso, leva as informações, as dúvidas dos alunos para a reunião. O que o senhor acha? Sim, nós fazíamos as reuniões presenciais até o final de 2019, né? No semestre passado nós deixamos de fazer porque foi tudo muito novo. E nós tivemos que dar um jeito naquele semestre para ele acontecer e acabar logo. Graças a Deus acabou. Agora a gente já está respirando mais aliviado, mas ainda assim engatinhando na coisa, né? Eu vou levar a sua sugestão, sim, às outras coordenações e à direção. Eu não vejo nada contra a gente fazer as reuniões de forma virtual, como estamos fazendo em sala de aula. Mas eu volto a lembrar que vocês têm os meus contatos. Então, se precisarem, tiver algum problema, eu só peço que vocês tenham discrição ao usar o celular para me procurar. Por favor, domingo, eu não sou professor. Eu até desligo o celular. Se me mandarem alguma coisa no domingo, eu juro que eu não vou olhar. Mas de segunda a sábado eu olho. Tá? Tem aluno que me manda mensagem depois das 10 da noite, no domingo, 2 da tarde, e ainda fica assim, professor, para eu atender na hora. E bota uma interrogaçãozinha, assim, bota 6, 7 linhas de mensagem. No pleno domingo,
2 da tarde. Gente, não tem nada que eu possa fazer nessa hora que vai resolver o problema de nenhum aluno. Tá? Então, se tiver algum problema no domingo, vocês podem mandar para mim, mas eu só vou resolver na segunda de manhã, tá bom? E não esqueçam, eu também sou funcionário durante o dia. Eu estou em home office. Para que vocês tenham uma ideia, olhem só. Olha como é que está a minha vida aqui. Ó. Eu estou de plantão no meu trabalho aqui. Estou com 2 computadores no meu trabalho e esse aqui dando aula para vocês. Então, por favor, se eu não puder atender, tenham paciência, uma hora eu vou ler. Eu não deixo de ler e responder nada que vocês me mandam. Seja e-mail, seja WhatsApp, seja o que for, eu respondo. Eu tenho vários grupos com vocês, de semestres anteriores, inclusive. Eu tenho o telefone de quase todo mundo também, que já me mandou e eu gravei, mas eu sei que não é de todos. Mas se vocês precisarem, me procurem. Mas vamos saber a hora certa de questionar, tá bom? Certo. Aí eu estou sugerindo essa questão também, professor, que facilita até para o senhor mesmo, né? Porque para não chegar tanta mensagem individual, porque tantos alunos, e aí a gente sabendo das informações, o senhor passando para as informações dos representantes, fica mais fácil para a gente mandar nos grupos de cada curso, né? Compartilhar, Tá bom. entendeu? Ótimo. Tá, eu vou levar a sua sugestão para cima. Se for aprovada, a gente faz. Obrigada. Se não, a gente usa esse canal aqui direto comigo, tá bom? Verdade, tá bom, ok. Algo mais, galera? Adriano, muito obrigado. Boa sorte para você nesse semestre, irmãozinho. Desculpa ter incomodado tanto sua aula aí. Você pode continuar, por favor, do momento. Ó, Dona Inês chegando agora no pedaço. Ó. Agora que eu vou sair, Dona Inês chegando. Não nem vai dizer boa noite, Dona Inês. Então, acompanhem o restante da aula com o Adriano. Beijos e abraços. Boa noite a todos. E a gente se encontra por aí, tá bom? Até mais. Obrigado, mestre. Obrigado pelos esclarecimentos. Foi muito providente a sua entrada em sala de aula nesse momento. Obrigado. E, por favor, não fiquem de cabeça quente nesse semestre, tá bom? Não esqueça que derrete. Então, tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Aplicativo dele. Tchau, professor. É isso aí, galerinha. Então, vocês viram aí que respondemos aí algumas questões, né? Vamos ter que manter aí essas câmeras ligadas, tá bom? Assim, como ele falou, às vezes a pessoa vai sair, tomar água, aí pode fechar por alguns momentos, mas a exigência é que mantenha aí essas câmeras ligadas, ok? Vamos tentar fazer as coisas dentro do que é solicitado pela coordenação. E aí, tá tudo tranquilo, então? Ficar esclarecer todas as dúvidas para vocês. Vou ali me arrumar para abrir a câmera, né? Pois é. É isso, ó. A gente estava falando aqui sobre o plano de ensino. Estamos só fechar lá. Eu vou fechar. Vamos começar o conteúdo hoje? Então, terminar aqui só essa parte de apresentações gerais, né, do plano de ensino. E aí, após o intervalo, eu vou passar um videozinho para vocês, para a gente começar a debater sobre a contabilidade internacional, certo? Nós temos aí 5 minutos antes do intervalo, então deixa eu só finalizar a questão do plano de ensino lá, e aí a gente volta depois do intervalo e ver o que a gente vai poder falar aí nesses restantes de aula, né, mais 45 minutos que nós teremos aí. Espera aí só um momentinho, deixa eu ver aqui. Beleza, pessoal. Então, eu estava falando, na hora que o César entrou, eu estava falando da questão da recuperação, né? Ficou claro para todo mundo. E a média, caso o aluno perca a primeira prova, ele pode solicitar a segunda chamada, né, de forma justificada, certo? E a segunda prova não é possível fazer a segunda chamada, porque nós temos a A3, tá? É o exame final. Certo? Então, o aluno perdeu a segunda avaliação porque ficou doente,
Não precisa fazer a segunda chamada, ele vai direto para fazer o exame final, certo? E aí terão direito a fazer esse exame final todos os alunos que obtiverem média parcial igual ou superior a 3 pontos. Então, a média do semestre, para efeito de exame final, tem que ser de pelo menos 3 pontos. Teremos uma avaliação valendo 10 pontos, né, no caso do exame final, aqui, com 10 questões objetivas valendo 1 ponto cada. Ok, gente? Então, o exame final são 10 questões objetivas e cada questão vale 1 ponto. Tá claro isso aqui para vocês? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Aí aqui nós temos a bibliografia e o cronograma, tá? Depois vocês dão uma olhada aí. Mas aqui, o que eu posso falar aqui, ó, que nós temos aqui, nossa avaliação ficou no dia 5 AV1, né? 5 de outubro. E aí, depois nós teremos um feriadozinho. Já temos um feriado aqui no dia 7, que é a Independência. 7 de agosto. Setembro, professor. Desculpa, setembro, falei agosto, setembro. 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Depois nós temos a AV1 no dia 5 de outubro. Temos um feriado nacional, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Padroeira do Brasil, no dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças também. Temos um outro feriado no dia 2 do 11, tá? Que é finados. No dia 9 do 11, nós temos um simulado do ENAD, e no dia 23 do 11, nós faremos a AV2. No dia 30 do 11, nós temos um feriado, que é o Dia do Evangélico, então nós temos aqui já quantos feriados? 4, né? 4 feriados. E na semana do dia, a partir do dia 9 do 12, melhor, desculpa, na semana do 9 do 12, acho que começa dia 4 aqui, até o dia 12, se não estou enganado. Nós temos a semana acadêmica, que é justamente nós teremos a apresentação dos TCUCs, que é os trabalhos de conclusão de unidades curriculares, e as bancas também ocorrerão nessa data, nessa semana, certo? E a AV3, que eu espero que vocês não precisem fazer, obviamente, no dia 16 do 12. Tá? Beleza? Aí depois fechar o semestre, fechar o ano, e se Deus quiser, com uma vacina aí, para essa situação toda. Alguma dúvida aqui, gente? Tá tranquilo? Vou fazer agora o intervalo, então, tá? Já estamos aqui com 20 horas e 54 minutos. Vamos fazer o intervalo até as 21 horas e 10 minutos. Retornando posteriormente. Professor, tudo bem? Oi. Professor, pode fechar a câmera na hora do intervalo, né? Pode, né? Pode e deve fechar. Ah, tá. Intervalo, Ainda bem, né? Graças a Deus. intervalo é de vocês, fiquem à vontade. Tá. Tá bom, gente? Então tá. Até daqui a pouco.